Será se os desenhos da TV Globinho envelheceram bem? Se você fosse assistir algum deles hoje, seria a mesma sensação de antigamente? Para saber a resposta, continua nessa tier list os desenhos da TV Globinho que envelheceram bem, ou não. Eu lembro de algumas cenas de Digimon, de ver meu irmão assistindo, ou algo assim. Lembro que o gráfico é muito bom, mas eu não assisti o suficiente para opinar sobre o anime. Se eu pudesse opinar assim num chute, eu diria que é um anime bom, mas como eu não assisti, eu acho melhor eu deixar ele aqui na categoria de não assistir o suficiente para não cometer nenhum tipo de injustiça. Na época da TV Globinho, As Três Espiãs Demais era um desenho que eu gostava. Mas passando, eu assistia ali sem problema, achava da hora. Porém, esses dias eu deixei uns desenhos aleatórios rodando ali na televisão e eu lembro que eu tava com muito sono e tava com preguiça de passar os desenhos, né? Até que uma hora chegou nas Três Espiãs Demais e acabou parando no vídeo porque era muito longo, tinham muitos episódios. Então, entre o sono e a realidade ali, eu deixei o desenho ficar passando, mas eu percebi que é um desenho extremamente chato. Na época que eu era criança, eu aturava, mas eu percebi que hoje em dia não dá pra mim, não engulo, e por isso eu vou deixar aqui a categoria de melhor ver o filme do Pelé. Cara, Os Padrinhos Mágicos, eu não acho que ele é um desenho ruim. Porém, assistindo hoje em dia, eu também não acho que ele seja um desenho lá muito bom, sabe? Tem coisas engraçadas, tem cenas bem memoráveis, vamos dizer assim. Porém, eu acho que ele se encaixa no mais nostálgico que bom. Ou seja, eu acho que eu tenho um carinho por esse desenho mais pela nostalgia do que necessariamente pela qualidade dele. Eu não tô falando qualidade gráfica, eu tô falando de qualidade como um todo mesmo, a obra no geral. Porque, tipo, eu lembro que eu fui assistir alguns episódios uma vez, mais recente, e eu acabei achando uma merda. Jack Chan era bom demais, cara. Eu lembro do tio dele fazendo aquela mandiga lá com o baiacu. Tinha também aqueles talismãs, né, que davam, cada um dava um tipo de poder diferente. Tinha o do galo, tinha o do porco, do cabrito. Era um desenho muito da hora. Ele eu vou categorizar como continua bom. Beyblade é outro anime que eu não tive muito contato, sabe? Nem lembro do nome dos personagens, nem da história. Eu lembro que tinha Beyblade, cada um tinha o seu poder ali, mas não lembro mais que isso. Agora, lembrança boa mesmo desse anime eu tenho das batalhas de Beyblade que eu fazia com meus amigos ali. A gente fazia uma Beyblade improvisada de cano, de madeira, com peça de bicicleta e funcionava, hein? Então, como eu não assisti o suficiente, vou deixar aqui na categoria não assisti o suficiente. O Sítio do Pica-Pau Amarelo não é desenho nem anime, mas como passava na TV Globinho, eu vou encaixar ele aqui nessa tier list e categorizar ele também. Bom, e apesar de eu amar aquela musiquinha de abertura, marmelada de banana, bananada de goiaba, eu acho que se eu fosse assistir essa série hoje em dia, já não ia engolir, sabe? Muito pastelão, muito bobo. Eu acho que nem as crianças de hoje em dia iriam gostar de assistir. Apesar de eu ter um carinho pela série, né? Mas, infelizmente, eu vou deixar ele aqui em melhor ver o filme do Pelé. Os Pinguins de Madagascar. Era um desenho que eu assistia todos os dias, gostava bastante. Mas, pra hoje em dia, eu acho que ele já não é um desenho tão legal. E eu acho que eu gosto muito mais desse desenho hoje em dia pela nostalgia que eu tenho do que realmente pela qualidade dele. Então eu vou deixar ele aqui em mais nostálgico que bom. Se você já curtiu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Yu-Gi-Oh! Não dá pra falar desse anime sem lembrar da época que a gente ficava com nossos amigos, duelando na calçada até tarde da noite, com aquelas cartinhas que a gente comprava na Baiuquinha por aí, sabe? Falar em cartinha, essas cartinhas me lembram daqueles álbuns de figurinhas, sabe? Que a gente tinha que preencher pra ganhar prêmio. E eu acabei de lembrar que eu consegui ganhar um dos prêmios daquele álbum uma vez. Quando eu cheguei no mercadinho onde eu comprei, né? Falei pro senhor que eu tinha ganhado uma bicicleta, já
tava todo feliz, achando que ia ter uma bicicleta nova, que ia poder ficar andando por aí. Mas quando ele me deu, era uma bicicleta de plástico pequena, de brinquedo. Bom, eu vou deixar Yu-Gi-Oh! Aqui em Continua Bom, que é um anime que assistindo hoje em dia eu já acho ele um pouco mais paradão, mas ainda continua bom. Pokémon eu arrepio só de lembrar daquela abertura clássica. Esse meu jeito de viver. Que música boa, mano. Bom, eu não sei explicar direito, mas eu sempre curti muito a atmosfera que Pokémon consegue passar pra gente. Como eu disse, eu não sei explicar, então eu vou deixar por isso mesmo. Mas é um anime que sempre foi muito especial pra mim. Hoje em dia eu continuo gostando, apesar de não assistir. E é por isso que eu vou deixar ele aqui em obra de arte atemporal. Samurai Jack é um desenho que eu ouvia falar quando eu era criança. Continuei ouvindo falar depois que eu cresci, mas eu nunca parei pra assistir nenhum episódio sequer. Eu sempre achei o Samurai Jack bem parecido com o Professor Otônio das Meninas Superpoderosas. Não é impressão. De qualquer modo, eu vou deixar ele aqui em não assistir o suficiente. Kim Possible é um desenho que eu não assisti tanto, porém eu cheguei a assistir sim alguns episódios, mas eu não tenho tantas lembranças assim da personalidade dos personagens, dos nomes, das vozes, sabe? Eu lembro que tinha aquele maluco que tinha uns ratos, uma topeira, sei lá. Tinha Kim e algum vilão genérico, não lembro. Mas enfim, como eu assisti e não tenho muita lembrança, eu creio que o desenho não seja assim tão carismático, sabe? Então, apesar de eu ter uma boa lembrança, eu vou colocar ele aqui como mais nostálgico que bom, porque eu acho que essas boas lembranças que eu tenho do desenho é mais da nostalgia. Se eu fosse assistir hoje, eu já acho que não iria gostar tanto. 101 Dálmatas, eu assistia todos os episódios que passavam, sim, é verdade, mas se for olhar com os olhos de hoje em dia, eu já acho que não é um desenho que conquistaria muito, sabe? Então, eu vou categorizar ele como mais nostálgico que bom. Rugrats, ou seja lá como se pronuncia, não foi um desenho que eu assisti muito, até porque puxando na memória eu não consigo nem sequer lembrar de uma história que eu tenha visto. Eu lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, mas eu nem sei se era essa mesma série que passava na Globo. Então eu vou colocar aqui em não assistir o suficiente. Bob Esponja, na minha opinião, é uma das melhores animações que já criaram na Terra. Foi uma ideia criativa, os personagens foram muito bem pensados e pra mim nunca perdeu a graça. Por isso eu vou categorizar ele como uma obra de arte atemporal, porque pra mim não importa o tempo que passe, esse desenho sempre vai ser bom. É muito louco que Caverna do Dragão foi lançado em 1983, chegou na TV Globinho nos anos 2000 e muita gente curtiu o desenho, sabe? Então é uma animação que merece respeito e que, apesar da animação datada, eu acho que tem muito potencial ainda para um remake ou algo do tipo, que eu tenho certeza que a galera ainda ia curtir bastante. Por isso eu vou deixar ele aqui na categoria de continua bom. Tarzan, eu acho que na época era bom, eu gostava, assistia, mas se puxar para hoje em dia já fica mais nostálgico que bom. Então eu vou deixar ele nessa mesma categoria. Medabots eu não assisti muito, cara. Eu lembro de pouca coisa desse anime, não sei se era o horário, não sei se passou pouco, não sei o que estava acontecendo na minha vida na época que esse desenho passava, mas eu realmente não assisti muito. Eu creio que o meu irmão tem mais lembranças, né? Porque muita coisa da minha infância eu esqueci, cara. Eu devo ter a memória ruim. Mas eu não lembro desse desenho e por isso, para não ser injusto novamente, eu vou botar ele em não assistir o suficiente. As Aventuras de Mickey e Donald. Esse desenho me lembra aquelas manhãs gostosas de chuva, cheirinho de café, de pão. Por alguma razão esses desenhos nesse estilo me traz esse tipo de sensação. Eu tenho certeza que se eu assistisse hoje em dia eu acharia legal, sabe? Esse é um tipo de coisa igual Chaves, que nunca perde a graça. Por isso eu vou categorizar como continua bom. Vale dos Dinossauros. Mano, eu amava esse desenho. Eu creio que se a nova geração desse uma chance, esse desenho ainda conseguiria conquistar bastante gente, né? Principalmente a galera que gosta de dinossauro. Agora
Agora, uma coisa é certa, o nível de nostalgia que esse desenho me traz é suprema, cara. Me traz muita lembrança da minha infância. Eu vou colocar ele aqui em continua bom. Power Rangers, Força Animal. Esse era o bicho. Pelo que eu me recordo, os outros Power Rangers eu não dei muita bola, sabe? Apesar de sempre ter gostado dessa ideia desse tipo de série na época. Mas o Força Animal, eu lembro até hoje que eu assistia, né, naquelas anteninhas analógicas comum que a gente fazia improvisada com cano e uns aramezinhos. E o meu vizinho tinha uma antena parabólica na casa dele, ele também assistia. E eu lembro que a antena parabólica, ela tinha uma programação levemente mais adiantada. E sempre que a série acabava, né, o episódio do dia, eu e meu irmão, e ele e o irmão dele saía de dentro de casa e ia pra frente de casa conversar sobre o episódio que tinha acabado de passar. Todo dia a gente fazia isso. Acabava Power Rangers, a gente saía de casa e ia conversar sobre o episódio. Lembrança da hora. Eu vou colocar em mais nostálgico que bom. Até porque era bom na época, mas se a gente for assistir Power Rangers hoje, não vai ser tão legal assim. George, o Rei da Floresta, era um desenho que eu achava da hora, não perdia, mas hoje em dia, cara, eu acho que nem a criançada iria gostar desse desenho, porque ele é muito besta. Assistir hoje em dia eu achei uma merda, e por isso eu vou categorizar ele como melhor ver o filme do Pelé. Bakugan era bom, hein? Eu lembro que lançaram alguns brinquedinhos que eram uma bolinha, né, igual do Bakugan, e a pessoa podia transformar ela igual um Transformer no monstrinho lá. Eu não lembro muito bem, as minhas lembranças são muito fracas, né, dessa época, mas eu me lembro bem que era bom. E então, eu vou categorizar Bakugan como continua bom. Eu vou dar essa chance. Não tenho certeza se era tão bom assim quanto eu lembro, mas eu creio que se eu assistisse hoje em dia, daria pra passar o tempo e tal. Então, continua bom. Acho que é uma boa categoria. Avatar, a Lenda de Aang. Esse desenho é pica demais, mano. E até hoje em dia, eu gosto muito. Já assisti recentemente, assim, do início ao fim na internet. Mas eu lembro que naquela época a gente não tinha internet, né? Tinha que ficar acompanhando diariamente ali pela TV Globinho. E se perdesse um episódio, já perdia ali uma parte da história. E só na próxima vez que o desenho fosse reprisar, que a gente ia saber o que aconteceu ou se perguntasse pra alguém. Mas mesmo assim, eu lembro que todos os dias eu assistia, não perdia um episódio e conseguia acompanhar a história completa pela TV Globinho. Então eu vou colocar ele em obra de arte atemporal. Jake Long eu gostava por ser um desenho que tinha porrada, né? O cara se transformava em dragão, mas eu já não acho que hoje em dia ele seja assim tão legal. Então eu vou colocar ele como mais nostálgico que bom. Hantaro é um anime bem difícil pra mim colocar em alguma categoria, porque eu não assisti tanto, mas ao mesmo tempo eu não tenho lembrança de que o desenho era ruim. Pelo contrário, tudo que eu lembro de Hantaro são boas lembranças, inclusive de que o anime era bem legal, bem da hora de se assistir, apesar de ser mais fofinho, né, não ser pra todo mundo, mas até onde eu lembro é um anime bem da horinha. E eu já tive hamsters também, né, então isso me traz uma memória afetiva muito boa. Mas como eu não tenho lembranças confiáveis o suficiente, eu vou colocar em não assistir o suficiente pra ser justo com o anime. O Espetacular Homem-Aranha. Eu lembro que esse é um desenho muito bom. Sempre que repetia lá na TV Globinho, eu assistia tudo de novo. Achava interessante, gostava da personalidade ali dos personagens. O gráfico não é o melhor, né? Mas é uma animação boa. E eu acho que é uma animação tão boa que merece ficar aqui em continua bom. Zatch Bell, esse era foda. Eu lembro, cara, da minha emoção assistindo esse anime, naquelas batalhas, onde se o livro do... Acho que eles eram demônios, alienígenas, sei lá. Mas se o livro do cara queimasse, basicamente o petzinho, o demônio lá do cara morria. Eu não lembro bem a história, faz muito tempo que eu assisti, nunca procurei nada sobre. Mas eu lembro que na época a história me prendia muito. E principalmente aquela parada deles poderem
desbloquear novos poderes, sabe? Tinha um poder que eu não me lembro, cara, qual era Zaqueiro, algo assim, sabe? O portador lá do livro falava o nome do poder e o personagem lá, que eu acho que era Zet Bell, o nome dele, fazia lá o poder, tipo um Pokémon que obedece seu mestre. O anime era da hora, mano, e eu acho que ele continua bom até os dias de hoje, por isso eu vou deixar ele aqui na categoria de continua bom. Eu lembro que na época que começou o Passar Gormit, eu já era mais adolescente, gostei bastante, e é um desenho que, apesar de não ser assim a coisa mais absurda de boa nesse mundo, eu acho que passando hoje em dia daria pra aturar, seria um desenho da hora de se assistir, da horinha, né? Então eu vou deixar ele aqui no continua bom. Eu acho que tem ali uma certa qualidade. A série do Kung Fu Panda eu sempre assistia, gostava muito, não perdia nenhum episódio, mas eu lembro que uma vez, depois já de muito tempo, eu fui assistir e eu achei ali meio chatinha, sabe? Então, por isso, eu vou categorizar ela como mais nostálgica que bom. Que boa, né? Ingrangyo, na época, eu achava da hora, mas pensando hoje em dia, eu já vejo como um desenho genérico, bobão, que eu tenho certeza que eu ficaria bastante entediado assistindo. Então, apesar de na época que passava eu gostava bastante, hoje eu categorizo ele como melhor ver o filme do Pelé. Dragon Ball é um dos animes mais importantes da história da humanidade, e eu não tenho dúvida que ele marcou a tua infância também. Mano, eu lembro de uma galera que matava aula quase todo santo dia só pra assistir Dragon Ball na TV Globinho. Mas não é pra menos, né? A gente ajudava o Goku a fazer a Genkidama dele, mano. Era outra época, sabe? E até hoje eu tenho uma lembrança muito boa daquele chiclete do Dragon Ball que via com tatuagem. Parece que eu consigo sentir o cheiro e o sabor só de falar nesse chiclete. Eu não sei se você teve essa oportunidade de conhecer. Mas enfim, eu vou colocar ele aqui em obra de arte atemporal, porque eu acho que seja no passado, seja no presente ou no futuro, Dragon Ball vai continuar sendo muito bom. Bom, essa foi a nossa tier list de hoje. Se inscreve no canal e deixa o like. Falou!